Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho, estou aqui para falar de política e de pesquisa. E pesquisa, pessoal, já tem duas já para presidente no segundo turno. Nós vamos estar passando para vocês. É a pesquisa do IPEC e a pesquisa do Poder Data. E nós vamos passar para vocês também, pessoal, os 12 estados que nós vamos estar acompanhando também o segundo turno para governador. Vamos passar quem são os candidatos. Muitos de vocês já sabem, mas a gente vai estar passando para mostrar que a gente vai estar acompanhando. Então, pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho, você vai receber todas as pesquisas de presidente dos estados e governador agora. O resto já foi, né, pessoal? Agora é vida nova. E sempre pesquisas registradas levadas ao conhecimento público. Vamos ver, as empresas de pesquisa estão pressionadas, teve problema, acertaram os votos do Lula, mas não conseguiram pegar o crescimento do Bolsonaro. Vamos ver agora no segundo turno o que a gente tem para passar para vocês. Vamos começar aqui, pessoal, passando os 12 estados para vocês, quem são os candidatos, tá? Para vocês já a governador, para vocês já ir vendo. Em São Paulo, pessoal, é o Tarcísio de Freitas do Republicanos e o Fernando Haddad do PT. Nós vamos estar acompanhando aí. Em Alagoas, pessoal, é o Paulo Dantas do MDB contra o Rodrigo Cunha do União Brasil. No Amazonas é o Wilson Lima, do União Brasil, e o Eduardo Braga, do MDB. Na Bahia é o Jerônimo, do PT, contra o ACM Neto, do União Brasil. No Espírito Santo é o Renato Casagrande, do PSB, contra o Manato, do PL. No Mato Grosso do Sul, pessoal, é o Capitão Contar, do PRTB, e o Eduardo Redel, do PSDB. Na Paraíba é João Azevedo, do PSB, contra Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em Pernambuco é Marília Arraes, do Solidariedade, contra Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, contra Onyx Lorenzoni, do PL. Em Roraima é o Marcos Rocha, do União Brasil, contra Marcos Rogério, do PL. Em Santa Catarina é o Jorginho Melo, do PL, contra o Décio Lima, do PT. Esse eu acho que é o único embate que vai ter entre PL e PT nos estados. Em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, contra o Fábio, do PSD. Então, pessoal, nós vamos estar acompanhando todos esses estados, o maior número de pesquisas que a gente tiver. Vamos passar para vocês nesses dias. Todas as empresas de credibilidade maior, mais conhecido, que a gente puder. Agora diminuiu, né, o número de estados, então dá para a gente ter mais opções e ir passando para vocês. Vamos agora à pesquisa do Poder Data para presidente. Ela foi feita entre 3 e 5 de outubro, está registrado no TSE sob o número 08253/2022. A estimulada dos votos totais, aquela que vai aos votos brancos e nulos. Lula 48, Bolsonaro 44, brancos e nulos 6, não sabe 2%. Vamos lá os votos válidos, aqueles que é feito como na apuração pelo Poder Data. Lula 52, Bolsonaro 48. Então esta foi a pesquisa do Poder Data. Vamos passar para vocês agora a pesquisa IPEC para presidente. Ela foi feita entre 3 e 5 de outubro, está registrada no TSE sob o número 02736/2022. E antes de a gente começar a falar do IPEC, vamos falar antes da pesquisa Poder Data. Eles acertaram, como a gente prometeu falar desde o começo, desde o primeiro turno, que a gente ia falar quem acertou isso ou errou. O Poder Data acertou os votos do Lula, mas não conseguiu captar o crescimento do Bolsonaro no segundo turno. O IPEC, mesma coisa, acertou os votos do Lula, mas não acertou os votos do Bolsonaro. Vamos à pesquisa IPEC estimulada com votos totais, que tem brancos e nulos. Lula 51, Bolsonaro 43, brancos e nulos 4, não sabe, não respondeu 2%. Agora, os votos válidos pelo IPEC, né, que é a mesma contagem do dia, né, feito nas urnas. O Lula tem 55, o Bolsonaro 45. A espontânea entre Lula e Bolsonaro, o Lula tem 50, Bolsonaro 40, brancos e nulos 6, não sabe, não respondeu 4. Você vê que a espontânea está caminhando junto com o estimulado, o povo já está com os votos na cabeça. Rejeição, o Lula, com certeza votaria nele 48%, poderia votar nele 8%. Não votaria nele de jeito nenhum, 40% dos eleitores. Não conhece o suficiente para optar, 3%. Vamos ver o Bolsonaro. Com certeza votaria nele, 36%. Poderia votar nele, 8%. Não votaria de jeito nenhum, 50%. Não o conhece o suficiente, 4%. Vamos ver agora o índice de aprovação do governo Bolsonaro. 42% diz que é ruim ou péssimo. 35% ótima ou boa. E 22% acha regular. Você aprova a administração do governo Bolsonaro? 40% aprova, 55% desaprova,
5 não sabe. O índice de definição de voto, né? Para saber se o eleitor já está definido, se ele pode mudar, 92% dos eleitores dizem que não muda mais o voto. 8% ainda pode mudar a sua opinião. E é uma quantia ali que, né? E é bem parecido com os números, né? Que do Ciro, do Gomes, do pessoal que não votou nem no Lula nem no Bolsonaro. Vamos ver agora o índice dos que creem ou não na reeleição. 56% acreditam que Lula será eleito no segundo turno. 34% acreditam que Bolsonaro será eleito no segundo turno. 10% não sabe ou não respondeu. Então, pessoal, tá aqui mais 2 pesquisas para presidente, são as 2 primeiras, estamos começando. O que a gente já percebe aqui? O IPEC dando um número lá em cima, como ele vinha dando para o Lula desde o começo, e o Poder Data mais conservador segurando mais uma vantagem menor para o Lula, como vinha também lá no primeiro turno. Então o que nós estamos percebendo? Está continuando aquela mesma ladainha as empresas de pesquisas que vinha dando. Vamos ver as outras agora. Hoje sai o Quest, tem o Futura, amanhã tem o Datafolha, depois tem o IPESP. Vamos ver como que essas empresas vão caminhar agora, pessoal. Porque o que acontece? Na minha opinião, essas empresas estão na berlinda. Tiveram os erros, não conseguiram captar o crescimento do Bolsonaro na reta final, o pessoal está criticando. Agora, começa desse jeito, uma empresa dando uma vantagem de 10 pontos, outra dando de 4 pontos. Aí vem as outras, de repente vai seguir a mesma ladainha, porque chegou no final do primeiro turno, pessoal, o que a gente percebeu? Essas empresas, o IPEC, o Datafolha e o Quest e tal, mantiveram mais ou menos, e o IPESP, aquela média que eles vinham dando. Essas outras empresas que davam uma vantagem menor para o Lula, subiu 2 ou 3% e ficaram todos na margem do Lula poder ou não ganhar no primeiro turno. Aí no fim o que aconteceu? Fora o Futura e o Brasmart, todas as empresas que vinham dando resultados menores ou maiores, no fim ficou na margem de erro para ganhar no primeiro turno o Lula ou não. Tanto é que quase que acertaram, mesmo errando os votos do Bolsonaro, o Lula ficou 1,5%. Mas vocês vão prestando atenção como que as empresas foram caminhando nessa reta final ali. Umas subiram e outras ficaram estacionadas. Então o que dá a entender? Que essas empresas que subiram, mesmo errando os votos do Bolsonaro junto com os que já estavam lá em cima, mas elas que fizeram o movimento à procura dos que estavam mais em cima. Foi o que a gente percebeu. Vocês podem pegar no Google o resultado dessas empresas que você vai chegar a essa conclusão. Então, pessoal, eu também tenho uma empresa de pesquisa. Eu fiz pesquisas no primeiro turno, estou fazendo, e o que fica aqui, eu acho que essas empresas não estão entendendo a situação que elas estão, porque de repente, se elas errarem de novo aí no segundo turno, vai ser duro para elas trabalhar depois, para a nossa profissão. Então eu acho que está na hora do pessoal começar a trabalhar esse negócio de muita diferença, pessoal que dava, não sei o que lá, como que no fim todo mundo, 7, 8 empresas que davam aquelas diferenças, tudo terminou junto, acertou junto no Lula e errou junto no Bolsonaro. Hã? Então é só vocês ficar presta atenção como que eles foram no primeiro turno, como que eles foram na reta final e como que vai ser agora. Todos erraram uma parte? Todos acertaram? Tá. Mas teve movimentos das empresas, lá eu vi o Lula subir em algumas empresas que ele não tinha motivo naquele momento para estar subindo, não tinha fato político, entendeu? Então vamos lá, pessoal, torcer, fazer um trabalho bem feito, existem diferenças, realmente o que aconteceu no primeiro turno foi uma chegada, uma onda forte do Bolsonaro, realmente aconteceu, mas não houve só erros contra o Bolsonaro. Houve erros também que erraram contra a esquerda, por exemplo, na Bahia, né? Dava o ACM Neto, o candidato do PT chegou na frente. Em Santa Catarina, estava polarizado entre a direita e o Décio, o candidato do PT, na última hora que foi para o segundo turno. Então, acontece esse tipo de coisa, mas tem coisa que a gente vê aí, que a gente tem experiência, que eu acho que está na hora do povo pôr a mão na consciência e ver o futuro, né? Porque senão quem vai querer contratar uma pesquisa depois, se errarem de novo? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, compartilha ele pra gente.